Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 32. Este capítulo nos coloca diante de um cenário surpreendente. Enquanto Jerusalém está sitiada pelos babilônios, Jeremias recebe de Deus uma ordem incomum: comprar um campo em Anatote. Em meio à guerra, ao caos e ao exílio iminente, Deus manda selar uma promessa de futuro. A compra do campo se torna um símbolo vivo da esperança que o Senhor planta mesmo quando tudo parece perdido. Aqui vemos que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias e que Ele continua operando seus planos de redenção mesmo quando o presente é sombrio. Agora convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 32 do livro do profeta Jeremias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: "Por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis." Disse, pois, Jeremias: "Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia.
E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Pelo que ordenaste, lhe sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus: compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram, para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis: já está dada nas mãos do rei da Babilônia pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos, depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens nem animais. Está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos e os selarão e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.
E a mensagem que vem é surpreendente. O Senhor ordena que Jeremias compre um campo em Anatote, sua cidade natal, como redenção de herança. Essa instrução parece ilógica aos olhos humanos. Afinal, que sentido faz adquirir uma propriedade quando a cidade está prestes a cair nas mãos do inimigo? Mas é exatamente neste aparente absurdo que a fé é revelada e a esperança é selada. Deus está usando um ato concreto, prático, jurídico, a compra de uma terra, para manifestar a certeza de que, apesar da destruição iminente, o seu plano de restauração permanece firme. A terra comprada por Jeremias será o sinal profético de que dias melhores virão, quando casas, campos e vinhas voltarão a ser possuídos naquela terra. Deus está dizendo: ainda que tudo ao redor desmorone, a minha promessa permanece em pé. Jeremias obedece. Quando seu primo Hanameel vem oferecer o campo, ele reconhece que era exatamente o que o Senhor havia lhe antecipado. Jeremias então compra o terreno, pesa a prata, assina o contrato, sela o documento e o entrega, diante de testemunhas, conforme todas as exigências legais. Ele não apenas ouve a voz de Deus, ele age em conformidade com ela, mesmo que o momento seja de total instabilidade. Esse gesto é uma poderosa lição de fé prática. Confiar em Deus não é apenas esperar, mas agir com base naquilo que ele declarou, mesmo quando não se vê o cumprimento imediato. O profeta ainda manda guardar os documentos da transação em vasos de barro, para que durem muitos dias. Esse detalhe reforça que a promessa não é para o agora, mas para o tempo determinado por Deus. A esperança precisa ser preservada, mesmo quando os olhos naturais só enxergam ruína. Jeremias ensina que confiar em Deus envolve plantar sementes de fé hoje, mesmo em meio à guerra, porque o amanhã está nas mãos daquele que governa o tempo. Esse início do capítulo nos ensina que o agir de Deus não está preso às circunstâncias. Quando ele fala, sua palavra é garantia. Mesmo no meio do colapso, ele planta sinais de restauração. E a nossa fé se revela não quando tudo está claro, mas quando escolhemos obedecer, mesmo sem ver. Após cumprir fielmente a ordem do Senhor e selar a compra do campo em Anatote, Jeremias se volta a Deus em oração. E sua oração é profunda, reverente, repleta de reconhecimento da grandeza divina e, ao mesmo tempo, marcada por uma súplica honesta diante do que parece humanamente contraditório. Ele começa exaltando: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Essas palavras nos ensinam que a fé verdadeira começa reconhecendo quem Deus é, mesmo quando o cenário ao nosso redor parece desfavorável. Jeremias continua sua oração, lembrando da fidelidade do Senhor ao longo da história. A libertação do Egito, os sinais e maravilhas, a condução do povo até a terra prometida. Ele reconhece que Deus cumpriu tudo o que prometeu, mas também menciona que, mesmo com toda essa bondade, o povo se rebelou, não obedeceu à voz do Senhor, e por isso enfrentava agora o cerco de Babilônia como juízo justo. Essa parte da oração mostra um coração que entende a santidade de Deus e não tenta encobrir a realidade com palavras suaves. Jeremias não foge do fato de que o povo pecou e está sofrendo por isso, mas ainda assim ele intercede. O ponto central da oração de Jeremias é a tensão entre o juízo que está sendo cumprido e a ordem que ele recebeu de Deus. Comprar um campo, mesmo quando a cidade está prestes a cair. Ele diz: E tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o testemunhem, e a cidade já está entregue nas mãos dos caldeus. Esse é o clamor de quem confia, mas também busca entender. Jeremias está dizendo: Senhor, eu obedeci, mas como entender essa ordem num tempo como este?
E aqui aprendemos algo essencial. Fé não significa ausência de perguntas, mas disposição de obedecer mesmo com perguntas no coração. Essa oração de Jeremias nos ensina que podemos levar nossas dúvidas diante de Deus, desde que elas venham de um coração reverente e submisso. A fé madura não ignora as contradições aparentes, mas confia que Deus está além da nossa compreensão e que seus caminhos são mais altos que os nossos. O profeta nos ensina que Deus não rejeita uma oração sincera e que mesmo os que andam com Ele podem, em meio à obediência, clamar por entendimento. A resposta de Deus à oração de Jeremias não tarda, e ela vem com clareza e majestade. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus repete as próprias palavras que Jeremias havia usado em sua oração. Um lembrete de que o Senhor confirma o que Ele mesmo inspira. Esse momento revela o caráter pedagógico de Deus. Ele fortalece a fé do profeta ao reiterar sua soberania, conduzindo-o a enxergar que o que parece incompreensível aos olhos humanos está completamente dentro do controle divino. O Senhor, então, reafirma a realidade dura do presente. Ele declara que Jerusalém será de fato entregue nas mãos dos babilônios. O rei Zedequias será capturado, levado à Babilônia e confrontado face a face com Nabucodonosor. A cidade será tomada, incendiada e suas casas profanadas, inclusive aquelas onde o povo queimou incenso a outros deuses e ofereceu sacrifícios a Baal, provocando a ira do Senhor. Deus não mascara a disciplina. Ele a apresenta com total transparência, deixando claro que o julgamento é justo, necessário e fruto direto da persistência do povo em rejeitar a aliança. Mas no meio desse cenário de severa correção, Deus começa a desenhar com palavras firmes e esperançosas o plano de restauração. Ele fala de um novo tempo, em que trará o povo de volta de todas as terras para onde foi lançado, e os fará habitar novamente na sua terra. E diz: E serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Essa frase, repetida em várias partes das Escrituras, é o resumo da aliança. Mais do que terras ou vitórias, o que Deus deseja é relacionamento. O Senhor então fala de um pacto que se estenderá às gerações. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. A promessa vai além da restauração territorial. Ela alcança a transformação interior. Deus não está apenas trazendo o povo de volta à terra, está preparando o coração do povo para que vivam em reverência contínua, com temor santo e comunhão duradoura. É a promessa de unidade espiritual e de renovação interna. Essa parte do capítulo nos ensina que a fidelidade de Deus permanece mesmo no tempo do juízo. Ele não apenas disciplina, ele prepara o caminho da cura. E o seu propósito final nunca é apenas reerguer estruturas, mas restaurar corações para um relacionamento vivo e duradouro com Ele. O Senhor continua sua resposta com promessas que demonstram a profundidade de seu compromisso com o povo. Ele declara: Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Essas palavras revelam que a restauração de Deus não será temporária ou condicional, mas baseada em uma aliança que nasce do coração do próprio Deus e que se sustenta não nas obras humanas, mas na sua fidelidade. A expressão aliança eterna carrega o peso da permanência. Trata-se de um pacto que atravessa gerações, que não será desfeito pelas falhas humanas, porque é sustentado pela graça e pelo propósito divino. Deus diz ainda: porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Aqui vemos o cerne da transformação espiritual que Deus deseja.
uma mudança interior profunda, na qual o coração humano seja sensível, reverente, fiel. O temor do Senhor não é apenas respeito, é reconhecimento do seu senhorio, é desejo de obedecer, é amor que se expressa em reverência. Essa obra não será resultado de imposição, mas de transformação sobrenatural. Deus está dizendo que mudará a inclinação do coração do povo, dando-lhes uma nova disposição para permanecerem nele. E o texto avança com uma das declarações mais emocionantes da revelação divina. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, e plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus não apenas decide restaurar, ele se alegra em fazê-lo. Esse trecho revela um aspecto maravilhoso do caráter divino. Deus não restaura com pesar ou obrigação, mas com alegria e com todo o seu ser envolvido. A linguagem usada de todo o meu coração e de toda a minha alma é extremamente forte. É como se o próprio Deus se entregasse plenamente à obra de redimir e reerguer o seu povo. Essa promessa não tem como base o mérito humano, mas o compromisso do próprio Senhor com sua aliança. Ele planta, cuida, rega e firma seu povo na terra que prometeu. O exílio, portanto, não é o fim. O cerco de Jerusalém não é o ponto final da história. A disciplina é apenas um capítulo. O desfecho será de restauração, alegria e comunhão renovada. O povo voltará, não apenas à terra, mas ao coração do seu Deus. Essa parte do capítulo nos convida a confiar em um Deus que não apenas pode restaurar, mas que deseja fazê-lo com todo o seu coração. Ele não se cansa de amar, e sua alegria é fazer o bem àqueles que se voltam a ele. O capítulo se conclui com uma reafirmação da fidelidade de Deus ao seu plano de redenção, mesmo diante da gravidade do juízo prestes a cair sobre Jerusalém. O Senhor diz: porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes farei todo o bem que acerca deles falo. Essa declaração é de equilíbrio e justiça. Deus é fiel tanto no cumprimento do juízo quanto na realização de suas promessas. O mal veio por causa do pecado, mas o bem virá por causa da misericórdia. Isso nos lembra que a última palavra sempre pertence ao amor de Deus e que sua justiça jamais está separada de sua compaixão. Em seguida, ele retoma a imagem da compra do campo, reforçando seu valor simbólico e profético. Ainda se comprarão campos nesta terra de que vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais. Está entregue nas mãos dos caldeus. Essa aparente contradição entre o presente e o futuro é o cerne da fé. Jeremias comprou o campo quando tudo parecia perdido, e agora Deus confirma. Essa compra era um sinal vivo daquilo que ele mesmo fará. A terra que hoje parece abandonada, sem vida, novamente será cultivada, possuída, habitada. A promessa se amplia. Ainda se comprarão campos por dinheiro, e se escreverão escrituras, e se selarão, e se chamarão testemunhas, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá. Deus lista as regiões que voltarão a florescer, demonstrando que sua restauração será geograficamente abrangente e espiritualmente profunda. As práticas normais da vida, como comprar e vender, plantar e colher, voltarão, sinalizando o retorno da paz, da ordem e da presença divina no meio do povo. Esse encerramento é poderoso porque nos ensina a enxergar além do colapso. Aos olhos naturais, tudo parecia perdido. Mas Deus já via reconstrução. O que hoje era ruína, em breve seria campo fértil. E o campo que Jeremias comprou, aparentemente inútil, seria o símbolo da fidelidade de Deus em preservar o que pertence aos seus. Jeremias 32 nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, Deus está plantando esperança.
Ele nos chama a obedecer, mesmo quando não entendemos, e a confiar que suas promessas são seguras. A restauração não será parcial, será plena, firme e marcada por alegria e comunhão. O Deus que julga com justiça também planta com amor. E tudo o que Ele promete, no tempo certo, Ele cumpre. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por Tua palavra viva, que nos ensina a confiar mesmo quando tudo ao redor parece ruína. Obrigado porque Tu és o Deus que planta esperança em meio à crise, que nos chama a obedecer mesmo quando não vemos o futuro claramente e que guarda cada promessa com fidelidade. Dá-nos fé como a de Jeremias, para selar alianças, obedecer à Tua voz e esperar pela restauração que virá de Tuas mãos. Ensina-nos a confiar no Teu tempo e a descansar na certeza de que nenhum campo comprado por obediência será em vão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 32 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 33. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a fidelidade de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, honra os que espalham a verdade da sua palavra com dedicação. Junte-se a nós nesta missão de levar esperança a muitos. Compartilhe este estudo com seus familiares, amigos e em suas redes sociais. Que mais pessoas conheçam o Deus que transforma ruínas em testemunhos e deserto em terra habitada. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e conduza cada passo do seu caminho. Amém.